Obrigado por assistir. Vamos continuar. Vamos revelar 20 das orquídeas mais deslumbrantes já vistas. De flores que se assemelham a pássaros em voo, a pétalas que brilham como vitrais, estas flores farão você enxergar o reino vegetal sob uma luz completamente nova. Esta aqui reinaria absoluta. A orquídea gigante, frequentemente chamada de rainha das orquídeas, não é apenas impressionante, é a maior orquídea da Terra, nativa do Sudeste Asiático. Nativa do Sudeste Asiático, esta gigante botânica pode ultrapassar a altura de uma pessoa, com touceiras pesando centenas de quilos e hastes florais que se estendem por mais de 3 metros de comprimento. Suas flores, salpicadas de amarelo dourado e pontilhadas de marrom escuro, lembram chuvas de luz solar caindo através do dossel da selva. Quando floresce, uma única planta pode produzir centenas de flores, transformando sua estrutura maciça em um espetáculo deslumbrante que domina qualquer espaço que ocupa. Mas seu tamanho é mais do que um mero recorde. É uma estratégia de sobrevivência. Em sua floresta tropical nativa, a orquídea gigante cresce no alto das árvores, onde suas raízes expansivas e pseudobulbos maciços a ancoram com segurança, enquanto armazenam água e nutrientes. Apesar de sua escala, ela ainda depende de parcerias delicadas com polinizadores para levar seu legado adiante. Poucas orquídeas personificam a grandiosidade como esta. Não é apenas uma flor, é um monumento vivo à capacidade da natureza de criar beleza em uma escala ao mesmo tempo impressionante e humilde. Dentre os incontáveis membros da família das orquídeas, a orquídea mariposa conquistou seu lugar como uma favorita nos lares por pura resistência. Suas pétalas largas e elegantes lembram borboletas capturadas em pleno voo, criando arranjos tão graciosos que transformam peitoris comuns em vitrines de jardins botânicos. Enquanto muitas orquídeas florescem em explosões passageiras, a Phalaenopsis oferece flores que caem em cascata por meses, pintando os espaços com branco-neve, rosa claro, amarelo dourado ou roxos salpicados que parecem pintados à mão pelo melhor artista da natureza. Na natureza, por todo o Sudeste Asiático e norte da Austrália, estas plantas notáveis se instalam no alto dos troncos das árvores, extraindo umidade do ar úmido em vez do solo. A mesma adaptabilidade que as faz prosperar nos lares modernos. A antiga tradição chinesa elevou a orquídea mariposa a símbolo de refinamento, amizade e amor puro, sendo frequentemente escolhida para celebrar novos começos e relacionamentos duradouros. Este significado cultural, combinado com sua extraordinária longevidade, transformou-as de raridades exóticas na orquídea de vaso mais popular do mundo. Com cuidados mínimos, suas hastes arqueadas recompensam os cultivadores com cascatas de flores que podem durar por estações inteiras, provando que a verdadeira elegância não exige atenção constante. A elegância não exige atenção constante. Quando as socialites da Era Dourada precisavam exibir sua riqueza sem dizer uma única palavra, elas prendiam estas graciosas flores em seus vestidos. Conheça a orquídea corsage, celebrada como a rainha indiscutível das orquídeas desde que os salões de baile vitorianos descobriram sua presença inebriante. A Cattleya alcançou a fama no final do século XIX, quando nenhuma reunião formal parecia completa sem uma delas adornando um vestido ou lapela, transformando o uso de flores, de simples decoração, em uma declaração de luxo, romance e gosto impecável. Suas flores explodem em ondas franzidas de púrpura, fúcsia, amarelo dourado ou branco imaculado. Cada flor era grande o suficiente para comandar atenção em salões lotados. A fragrância se revela igualmente imponente, rica, doce e instantaneamente reconhecível,
o tipo de aroma que perdura na memória muito depois que as pétalas murcham. Nas florestas nubladas da Costa Rica, onde estas belezas epífitas primeiro atraíram os olhos dos colecionadores vitorianos, os povos indígenas, há muito, as valorizavam como símbolos de força e charme maduro, compreendendo seu poder séculos antes que a sociedade europeia se desse conta. Seja dominando competições de orquídeas prestigiadas, ancorando opulentos arranjos florais, ou comandando a atenção como um único espécime, a Cattleya continua a exercer a mesma atração magnética que um dia fez a fortuna de caçadores de orquídeas, que arriscavam suas vidas nas selvas da América Central. Elas já criaram fortunas para caçadores de orquídeas que arriscavam suas vidas nas selvas da América Central. Esta orquídea, no entanto, recusa-se a se misturar silenciosamente ao seu redor. Ela foi projetada pela natureza para ser vista e, uma vez contemplada, jamais ser esquecida. Algumas orquídeas conquistam admiração pelo drama, outras pela fragrância. A orquídea barco a conquista com seu porte. Suas altas hastes florais se erguem como pilares arquitetônicos, cada uma sustentando fileiras de flores dispostas com a precisão de peças de museu. Muito antes de as estufas tornarem as orquídeas uma moda, as cimbídeos já haviam conquistado corações e mentes na Ásia. Poetas chineses as descreveram como companheiras dos virtuosos, símbolos de amizade e integridade que adornaram os jardins de eruditos por mais de 1000 anos. Nas refinadas cortes do Japão, suas flores significavam nobreza, posicionadas onde a elegância e a cerimônia se encontravam. Esses significados culturais elevaram a orquídea para além da mera decoração. Ela se tornou a personificação viva de ideais que as pessoas aspiravam possuir. O simbolismo se une a uma resistência extraordinária para criar a aliada perfeita dos floristas. Uma única haste pode sustentar dezenas de flores que duram semanas, enquanto orquídeas mais carnosas murcham em dias. Diferente de suas primas tropicais que exigem o calor das estufas, as cimbídeos toleram temperaturas mais frias, o que expande seu alcance desde o sopé do Himalaia até os jardins de inverno europeus, tornando seu cultivo acessível a jardineiros do mundo todo. As cimbídeos de hoje permanecem tanto um tesouro para os floristas quanto uma companheira confiável para os jardineiros, pois conquistam esse status por sua longevidade. Elas conquistam seu valor através da longevidade. A graciosidade, unida à resiliência, cria algo inesquecível. Onde a orquídea barco ganhou admiração por sua força silenciosa, a orquídea sapatinho sobe ao palco da evolução com puro mistério. A pétala em forma de bolsa combina a graça de uma sapatilha de balé, embora sua beleza seja mais do que mera decoração. É uma engenharia magistral. Insetos, atraídos por cores inebriantes e padrões hipnóticos, caem na câmara escorregadia e, para escapar, precisam rastejar por estruturas de pólen estrategicamente posicionadas, garantindo o sucesso reprodutivo da planta através de uma sedução calculada. Estas joias vivas prosperam nos subbosques sombreados do Sudeste Asiático e nas florestas nebulosas do Himalaia, onde a luz difusa se filtra através de densas copas. Suas folhas manchadas e flores de outro mundo cativaram colecionadores vitorianos durante os anos 1800, desencadeando expedições tão perigosas que os caçadores de orquídeas enfrentaram doenças, tribos hostis e terrenos traiçoeiros para satisfazer a mania europeia por orquídeas. Alguns jamais retornaram de sua busca, fazendo com que os espécimes sobreviventes valessem literalmente seu peso em ouro. As infames guerras das orquídeas da década de 1890 viram colecionadores rivais sabotando os carregamentos uns dos outros e guardando segredos
de localização como informações sigilosas de estado. Uma rara orquídea sapatinho foi vendida por dinheiro suficiente para comprar uma casa, enquanto outras desencadearam incidentes internacionais quando colecionadores invadiram fronteiras coloniais. Enquanto a orquídea sapatinho sussurra segredos em cantos sombreados, outra artista exige o centro do palco com uma entrada explosiva. Agora, outra protagonista reivindica o palco com um espetáculo dourado e explosivo. Apelidada de Dama Dançarina, esta orquídea se recusa a ser ignorada. Graciosas hastes florais se arqueiam como a batuta de um maestro, cada uma carregando cascatas de flores de um amarelo vibrante que ondulam como vestidos de seda em pleno rodopio. As pétalas onduladas se abrem em um movimento perpétuo, criando a impressionante ilusão de um salão de baile inteiro, congelado no auge de uma valsa, pronto para retomar a dança à mais leve brisa da montanha. Nos territórios conquistados pela Oncidium, orquídeas menores se rendem. Ela se agarra às árvores de montanhas enevoadas, ilumina pântanos esquecidos e prospera até em paisagens áridas, que derrotariam suas primas mais delicadas. Os primeiros colecionadores ficaram obcecados com essa adaptabilidade desafiadora, descobrindo uma beleza espetacular envolta em uma resiliência surpreendente. Depois do rodopio vibrante da Dama Dançarina, nossa jornada desacelera para algo mais terno e introspectivo. Nossa jornada agora desacelera, mergulhando em um momento mais terno e profundo. A orquídea Amor Perfeito nos acolhe com uma beleza que parece nos olhar de volta. Suas flores grandes e aveludadas exibem marcas tão vívidas que parecem pintadas à mão, como amores perfeitos de aquarela, conferindo-lhe o título de uma das orquídeas mais expressivas do mundo. Essas orquídeas são originárias das nebulosas florestas da América do Sul, onde o ar fresco e a luz filtrada as incentivam a produzir flores em tons de roxo, rosa, branco e até amarelo, frequentemente com impressionantes máscaras centrais. Diferente de algumas orquídeas que florescem de forma esparsa, as orquídeas Amor Perfeito são generosas, cobrindo seus caules em uma cascata de flores que pode durar semanas. Jardineiros e colecionadores as valorizam não apenas por sua beleza, mas por sua fragrância. Um aroma doce e persistente que lembra violetas ou rosas, adicionando outra camada ao seu encanto. Cada flor é quase como uma pintura. Cada flor parece uma pintura que ganhou vida, transformando qualquer coleção em uma galeria de arte viva. Enquanto a orquídea Amor Perfeito sussurra como um poema, a Wanda canta com uma confiança arrojada, pendendo livremente nas florestas úmidas do Sudeste Asiático, da Tailândia, passando pela Malásia, até as Filipinas. Estas orquídeas simplesmente exigem atenção. Suas raízes espessas e branco-prateadas se projetam para fora, como dedos que agarram o ar, enquanto suas flores deslumbrantes criam uma cascata de cores. Cada flor exibe tons de joia, azuis profundos, roxos intensos, laranjas flamejantes e rosas vibrantes, muitas vezes adornadas com padrões complexos que parecem cuidadosamente aplicados pelo pincel da própria natureza. As Wandas vivem da visibilidade, crescendo ao ar livre, em vez de enterradas em vasos. Suas raízes expostas absorvem a umidade da atmosfera e se fixam em galhos de árvores ou cestas suspensas, onde captam luz e atenção em igual medida. Para floristas e colecionadores, uma única haste de Wanda é como a atração principal de um espetáculo que dura semanas, ousada o suficiente para sustentar um ambiente inteiro por conta própria e confiável o bastante para estrelar feiras e exposições. Em competições de orquídeas, elas não tentam se misturar, elas dominam, exigindo espaço e admiração
por onde quer que floresçam. Sua história se entrelaça com o potencial ilimitado da natureza. Diferente de espécies presas a uma única linhagem, as câmbrias são híbridas, nascidas de cruzamentos cuidadosamente orquestrados entre múltiplos gêneros de orquídeas. O resultado é um mosaico vivo de traços que parece ao mesmo tempo raro e intencional, como se a natureza e as pessoas tivessem conspirado para projetar a flor perfeita. Suas flores são as estrelas de qualquer coleção. Pétalas largas e dramáticas explodem em tons de jóia, como carmesim, bordô, laranja ou fúcsia, frequentemente listradas ou manchadas com detalhes pictóricos. Cada flor parece menos cultivada do que pintada, com padrões tão marcantes que podem parecer surreais. Este drama visual tornou as câmbrias favoritas não apenas em exposições e mostras, mas também para cultivadores domésticos que desejam algo exótico, porém acessível. O que eleva as câmbrias da curiosidade de laboratório à revolução doméstica é sua adaptabilidade rebelde. Ao contrário de orquídeas de alta manutenção que exigem umidade tropical ou exposição no topo das árvores, as câmbrias se adaptam bem a ambientes comuns. Mesmo acostumadas às copas das árvores, as câmbrias se adaptam bem às condições internas comuns. Suas flores duram semanas, até meses, transformando uma sala de estar em uma galeria de cores mutáveis. Se os híbridos de câmbria exibem a arte humana, a orquídea sapatinho nos lembra que a própria natureza continua sendo a mestra do design. Instantaneamente reconhecível por sua flor em formato de bolsa, esta orquídea cativa colecionadores há séculos. A silhueta da flor, que lembra uma delicada sapatilha de balé, carrega tanto graça quanto função. Uma estratégia engenhosa disfarçada de elegância. A bolsa age como uma armadilha viva. Insetos desavisados escorregam para dentro, roçando nas estruturas reprodutivas da flor antes de saírem, completando sem querer o processo de polinização. É uma lição de sobrevivência disfarçada de charme, a prova de que a beleza na natureza frequentemente serve a um propósito mais profundo. As orquídeas sapatinho revelam sua diversidade através de cores e formas extraordinárias. De rosas suaves, brancos cremosos e roxos, com veios a verdes salpicados, cada flor parece distinta, quase com uma personalidade individual. Algumas espécies, como a Puff Air, frequentemente aclamada como o rei das orquídeas, desdobram flores com pétalas que se estendem para fora como asas elegantes. Outras, como as Phragmopediums tropicais da América do Sul, explodem em cascatas de vermelhos e laranjas vibrantes, tons raramente vistos em outras partes da família das orquídeas. A cada flor, a orquídea sapatinho prova que a verdadeira elegância não reside na simetria, mas na ousadia de ser única, mas em sua audácia de ser inesquecível. Enquanto a maioria das orquídeas clama por atenção com suas flores espetaculares, a orquídea joia segue seu próprio caminho. Esta planta não precisa de flores vistosas para ser notada. O segredo está todo em suas folhas. São ricas e aveludadas lâminas escuras, com veios de ouro, prata ou carmesim, que as atravessam como um projeto de arte da própria natureza. Basta um toque de luz no ângulo certo e elas literalmente brilham, como se alguém tivesse mergulhado um pincel em poeira estelar para traçar cada veio à mão. Não é apenas uma planta, é um tesouro que se pode cultivar no parapeito de uma janela. Diferente das orquídeas trepadeiras que perseguem o sol, a orquídea joia prospera rente ao chão. Ela forra o subbosque sombrio das florestas do sudeste asiático, onde a luz salpicada se filtra por entre musgo e sombra. Suas flores, quando surgem, são modestas, pequenas, brancas, com detalhes delicados que mais sussurram do que gritam. E é precisamente esse comedimento
que torna a planta notável, uma beleza que brilha de forma constante, em vez de ofuscar por um breve momento. Colecionadores valorizam a orquídea-joia por sua presença perene. Um único vaso pode transformar um canto sombreado comum em algo encantador, oferecendo uma elegância que não se desvanece com as estações. Por séculos, ela também carregou um peso cultural, acreditando-se em partes da Ásia que traria prosperidade, cura e uma força serena para o lar. Depois das orquídeas que brilham como joias com luz própria, seria de se esperar que o mundo das orquídeas se acalmasse. Em vez disso, a orquídea concha surge com um toque teatral e selvagem. Suas flores se parecem menos com plantas e mais com peças de escultura moderna. Uma sépala escura e encapuzada na parte superior e um labelo curvado com a precisão de uma concha do mar. Para muitos, ela se assemelha a um pequeno polvo em plena dança, com suas pétalas caídas balançando como tentáculos à mais leve brisa. Não é surpresa que esta orquídea dramática seja famosa por sua semelhança com animais. Esta personagem excêntrica vem da América Central e das ilhas do Caribe, onde absorve o clima quente e arejado. Mas o que realmente a torna tão especial? Ela simplesmente continua e continua. Enquanto outras orquídeas florescem por um breve momento e depois desistem, esta oferece um espetáculo ininterrupto por meses. As pessoas que as cultivam ficam sempre maravilhadas. É como ter uma planta que está constantemente oferecendo presentes, sem pedir muito em troca. Colecionadores a adoram, não apenas por sua beleza excêntrica, mas também por sua resistência. Ela é, ao mesmo tempo, peculiar e elegante, nos lembrando que, no mundo das orquídeas, a perfeição é o mais importante. Nem sempre a perfeição reside na simetria. Por vezes, são os rebeldes que permanecem por mais tempo na memória. Diferente das orquídeas que exibem suas cores com ousadia, a orquídea freira apresenta sua elegância com uma graça discreta. Erguendo-se com uma dignidade silenciosa, suas flores desabrocham em uma sequência ordenada, que lembra figuras de vestes longas movendo-se solenemente pelos corredores de uma catedral. Cada flor exibe um contraste impressionante. Pétalas de um branco imaculado, contornadas por bordas em um profundo tom marrom avermelhado, criam um efeito que evoca vitrais, capturando a luz. Essa aparência distinta inspirou seu nome, evocando os hábitos dignos usados pelas freiras. Mas não se deixe enganar por sua aparência elegante, pois esta orquídea possui uma robustez notável. Enquanto a maioria das orquídeas cresce como epífitas, agarradas às árvores, a orquídea freira enraiza-se diretamente no solo, demonstrando uma força inesperada sob seu exterior gracioso. Ela é admirada há muito tempo por toda a Ásia e pelas ilhas do Pacífico, chegando finalmente às estufas vitorianas, onde foi valorizada por sua fragrância e conquistou o mundo. E em estufas de vidro, ela era valorizada por sua fragrância e altura imponente. Em plena floração, uma única planta pode se elevar a quase 1,20 m, criando a impressão de uma escultura viva, esculpida pela paciência e pelo tempo. Para os amantes de orquídeas, certas flores são menos flores e mais segredos sussurrados. A Odontoglossum crispum é um desses tesouros raros. Suas pétalas se torcem com delicadeza, como se pintadas em seu formato, e exibem marcas tão sutis que parecem pinceladas pela mão de um artista. Cada flor carrega um ar de refinamento, do tipo que nos faz parar para olhar uma segunda vez, como se a própria beleza tivesse sido esculpida em forma viva. Ela é originária das frias florestas nubladas dos Andes, onde se agarra a musgos úmidos e galhos envoltos em névoa, um ambiente onde poucas orquídeas ousam florescer. Durante o século XIX,
Sua raridade levou colecionadores a um verdadeiro frenesi. Expedições cruzavam terrenos perigosos para obter espécimes, e transportar apenas um de volta para a Europa era considerado um triunfo digno de grande prestígio. Possuir uma Odontoglossum era deter um símbolo vivo de riqueza, paciência e sofisticação. Ainda hoje, quando ela floresce em cachos que duram semanas, o efeito é simplesmente espetacular. A presença magnífica e singular desta orquídea parece quase de outro mundo, a mais etérea de todas, e seu nome revela tudo. Suas flores brancas como a neve, cada uma com uma longa espora, brilham suavemente no escuro, como estrelas espalhadas por um céu de veludo. Esta espécie é originária das florestas da ilha de Madagascar, onde o crepúsculo sinaliza seu verdadeiro espetáculo. À noite, suas flores liberam uma fragrância doce, projetada para atrair mariposas com línguas longas, perfeitamente adaptadas às esporas de néctar da flor. O que nos parece etéreo é, na verdade, uma parceria engenhosa, uma história de sobrevivência escrita em luar e perfume. Colecionadores frequentemente descrevem esta orquídea como um paradoxo, de tamanho miniatura, mas de impressão imensa. Ela não impressiona pela cor ou pelo tamanho. Em vez disso, redefine a elegância pela contenção. Uma única planta em flor pode transformar um ambiente, evocando o silêncio de um jardim estrelado. Algumas orquídeas não apenas florescem, elas inspiram lendas. A orquídea cometa de Madagascar é uma delas. Com pétalas brancas e cerosas em formato de estrela e uma elegante espora de néctar, que pode atingir até 30 centímetros de comprimento, ela se parece mais com um corpo celeste do que com uma flor. Suas flores brilham mais intensamente à noite, com um brilho pálido contra a escuridão, e liberam uma fragrância doce que atrai mariposas por toda a floresta. Quando Darwin estudou esta orquídea pela primeira vez na década de 1800, ele previu que deveria existir uma mariposa com uma língua impossivelmente longa para beber de seu néctar escondido. Muitos duvidaram dele. Décadas depois, sua teoria foi confirmada com a descoberta da mariposa falcão gigante, cuja probóscide correspondia perfeitamente à espora da orquídea. Juntas, elas contaram uma história de evolução escrita em detalhes extraordinários. A orquídea cometa é mais que uma maravilha da biologia. É um lembrete de como a natureza expande limites, criando parcerias tão precisas que parecem ter sido desenhadas com uma precisão inacreditável. Criando parcerias tão precisas que parecem quase um ato de design. Ainda hoje, ela encanta colecionadores e cientistas, admirada tanto por seu mistério quanto por sua beleza. Esta orquídea não apenas cresce, ela mantém vivo um dos capítulos mais fascinantes da história natural. Mas nem toda a beleza no mundo das orquídeas reside no mistério ou em adaptações estranhas. Às vezes, ela está na pura elegância. O deslumbrante dendrobium de flores gigantes carrega essa elegância sem esforço. Nativo do Himalaia e do Sudeste Asiático, ele produz cachos de grandes flores brancas como a neve, cada uma centrada por uma garganta amarelo-dourada, que brilha como a luz do sol, capturada em veludo. Estas flores não são passageiras. Elas frequentemente duram semanas, preenchendo o ambiente com fragrância e presença. Em culturas tradicionais por toda a Ásia, suas flores de um branco imaculado tornaram-se símbolos de pureza, reverência e celebração. Ver uma planta madura em plena floração é testemunhar uma cortina de branco e ouro caindo em cascata, como um candelabro vivo. O que torna este dendrobium particularmente fascinante é a sua adaptabilidade. Ele pode prosperar tanto como uma epífita, agarrado às árvores, quanto como uma planta terrestre, enraizada em solos rochosos. Essa resiliência,
aliada à sua exibição estonteante, fez dele um favorito não apenas na natureza, mas também no cultivo em todo o mundo. Tornou-a uma favorita não apenas na natureza, mas também no cultivo ao redor do mundo. De muitas formas, a Dendrobium de flor gigante funciona como uma ponte entre o exótico e o familiar. O que parece uma flor com pelos faciais pode ser, na verdade, a vigarista mais engenhosa da evolução. A orquídea urso é uma mestra botânica do disfarce, que engana insetos e os atrai para um romance com parceiras falsas. À primeira vista, a flor desafia toda e qualquer expectativa de beleza floral. Suas flores ostentam estranhos lábios desgrenhados, cobertos por pelos finos que reluzem em tons de roxo, vermelho e bronze, criando algo que parece mais uma criatura do que uma planta. Para quem se depara com essas orquídeas nas matas selvagens da Austrália ou nas florestas remotas da Nova Zelândia, o encontro parece menos a descoberta de uma flor e mais um contato com um ser vivo em um traje elaborado. Este design perturbador representa uma das fraudes mais sofisticadas da natureza. A barba serve como peça central de um embuste sexual, tão elaborado que beira o criminoso. A orquídea urso imita perfeitamente as fêmeas de insetos, tanto na aparência quanto no cheiro, atraindo os machos para encontros apaixonados com impostores botânicos. Em suas tentativas frenéticas de acasalamento, os pretendentes enganados coletam cargas de pólen, tornando-se cúmplices involuntários na reprodução da orquídea, tornando-se cúmplices vitoriosos no esquema reprodutivo da orquídea. Essa fraude, no entanto, opera com o tempo contado. Muitas orquídeas barba florescem por meras horas e suas estranhas performances desaparecem quase tão rápido quanto as cortinas se fecham. Os aborígenes australianos há muito reconhecem essas trapaceiras efêmeras, incorporando suas breves aparições em calendários sazonais que rastreiam os espetáculos mais fugazes da natureza. Esta família de orquídeas é tão diversa que os botânicos precisaram de 1.500 nomes diferentes apenas para catalogar suas personalidades. Se as orquídeas fossem contadoras de histórias, o Dendrobium dominaria o palco como o mestre de 1000 vozes. Espalhado pela Ásia, Austrália e ilhas do Pacífico como nômades botânicos, este vasto gênero recusa-se a ser confinado a uma única identidade. Cada espécie parece determinada a redefinir o que as orquídeas podem se tornar, desde aglomerados brancos suaves como um sussurro, que evocam jardins de monastérios, até explosões de roxo, laranja e amarelo, que poderiam ofuscar o pôr do sol tropical. A estratégia revolucionária abandona a especialização em favor da pura adaptabilidade. Alguns dendróbiums se agarram a galhos de florestas nubladas e enevoadas, bebendo diretamente das nuvens de chuva que passam. Outros conquistaram o extremo oposto de encostas rochosas e paisagens queimadas pelo sol, onde poucas plantas ousam se aventurar. Essa adaptabilidade os tornou inestimáveis para as antigas culturas asiáticas, onde diferentes espécies marcavam as mudanças sazonais em vastas extensões geográficas. A medicina chinesa incorporou vários dendróbiums por séculos, enquanto os povos das ilhas do Pacífico usavam suas flores em cerimônias de celebração, celebrando as transições da vida. A realeza tailandesa cultivava variedades raras como símbolos de resiliência e graça sob pressão. E ao chegarmos à parada final desta jornada, encerramos com um gênero que parece uma celebração em pleno esplendor: a Orquídea epidendrum. Com mais de 1.500 espécies espalhadas pelas Américas, as epidendrum são o confete vivo do mundo vegetal. Seus cachos de pequenas flores em formato de estrela frequentemente explodem em tons vívidos de vermelho, laranja, rosa e amarelo,
formando arranjos radiantes que podem iluminar um jardim inteiro. Diferente de muitas orquídeas que preferem ambientes cuidadosamente controlados, as epidendrum são surpreendentemente tolerantes. Elas crescem no topo das árvores, em solos rochosos e, por vezes, até mesmo à beira de estradas, provando que a beleza não precisa ser frágil. O que as torna inesquecíveis é sua pura abundância. Onde uma flor surge, dezenas a seguem, criando um espetáculo que parece quase infinito. É como se a natureza tivesse guardado o bis mais alegre para o final. De vigaristas usando barbas falsas a borboletas capturadas em pleno voo, este é o elenco completo da natureza, encenando um espetáculo de 100 milhões de anos. Cada orquídea que conhecemos esta noite dominou um papel diferente e juntas provaram que, quando a evolução decidiu criar a flor perfeita, não conseguiu escolher um único design. Então, inventou 30 mil maneiras diferentes de nos deslumbrar. Se sua personalidade fosse uma orquídea, você seria a enganadora misteriosa ou a beleza confiável que floresce por meses? Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.